Presença de Deus logo de manhã. Estou com a voz um pouco cansado, né? Cheguei essa madrugada lá de Pouso Alegre, de Minas Gerais. E foi muito bom esse tempo que nós tivemos lá, na conferência, né, do Ministério Rei Jesus, do pastor Diego. Muito bom, então. Mas quando você sai realmente ali para ministrar, se doar mesmo na presença do Senhor, aquilo ali tira suas forças, né? Mas eu creio que o Senhor é aquele que renova as nossas forças, né? E aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão, andarão e não se fatigarão, correrão e não se cansarão. Amém? Queria que você pegasse a sua Bíblia na sua mão, em nome de Jesus. Mas antes, vamos fazer algo antes aqui. Eu queria chamar o irmão Luiz aqui, por favor, com seu filho. Preste atenção, querido, no que eu vou te dizer em nome de Jesus. Nós já falamos isso aqui algumas vezes, mas sempre tem alguma pessoa nova, né? Tem sempre alguém. Vem para cá, Luiz. Nós não batizamos crianças, nós não batizamos pessoas recém-nascidas, criancinhas. Eu sei que isso é uma prática de algumas religiões, mas por que nós não fazemos isso? Que o batismo, a Bíblia diz que o batismo na água é batismo de arrependimento. O batismo é algo que precisa ser feito dentro da nossa consciência, porque é necessário que a pessoa que desce a água do batismo, ela esteja arrependida e consciente que existe um Deus, consciente que existe um caminho a seguir e o outro a abandonar. Amém, irmãos? Por isso que nós não batizamos crianças nas águas, porque eu fui batizado nas águas quando eu era recém-nascido, muitos aqui, talvez todos aqui. Mas quando eu fui crescendo, eu posso dizer para você, eu não tenho a mínima, nenhum tipo de lembrança desse batismo que eu passei. Ele é totalmente inválido para mim, porque não existe nenhuma coisa na minha mente que me lembre daquele dia, de uma decisão que eu tenho tomado. Eu era uma criança mais ou menos desse tamanho. Eu fui levado pelos meus pais, né? Então, em nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz que as crianças nós devemos apresentar em orações diante do Senhor. Eu queria te convidar a ficar de pé, toda a igreja, em nome de Jesus. Amém? Toda a igreja. E nós vamos apresentar essa criança, vamos ungir em nome do Senhor Jesus. Eu queria que todos estendessem as mãos. A Bíblia fala da imposição de mãos, né, de orar com mãos levantadas. Amém? Nós vamos apresentar ao Senhor o Pedro Henrique, na presença de Deus e de todas essas testemunhas, com orações pedindo ao Senhor que faça esse menino crescer na presença de Deus, que ele tenha saúde, que ele seja um homem do Senhor e que ele seja um instrumento na mão de Deus. Amém? Estenda as suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos como igreja e abençoamos, Senhor, a vida do Pedro Henrique, Senhor. Senhor, eu te peço pela saúde física dele, espiritual, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, te peço, ó Deus, pela mente, pelo coração dele, Senhor. Ainda, Deus, ele está no corpo de uma criança, mas não existe espírito criança, Senhor. O espírito que está dentro dele, o Senhor conhece bem. Pelo que nós abençoamos essa criança em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E junto com o seu pai, Senhor, nós apresentamos, Senhor, Pedro Henrique diante do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ungindo a sua vida, Senhor, ungindo a sua vida e também pedindo pelos seus pais, para que tenham graça e sabedoria, para cuidar dele na presença do Senhor, em nome de Jesus. Deus, com imposição de mãos de toda a igreja, Senhor, nós declaramos, ó Deus, a bênção, o favor do Senhor sobre essa criança,
E quando ela se tornar um homem, ó Deus, um adulto, não se esquecerá dos seus caminhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós lançamos sobre o espírito dele a tua palavra, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o nome desse único e verdadeiro Deus é Jesus. Eu digo essa palavra ao espírito do Pedro Henrique em nome do Senhor Jesus. E que nos tempos que virão, o espírito dele despertará diante dessa palavra em nome de Jesus, para buscar o seu Deus e Pai por toda a eternidade. Nós o abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Esse menino é lindo. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe você, cara. Te vejo daqui a pouco. Grandão, você vai ser o pregador da palavra. Amém? Toma o seu assento, pega a sua Bíblia na sua mão. Amém? Abra comigo um Apocalipse, capítulo 2. Você sabe, não é, irmãos, nós estamos numa série de mensagens muito importantes. Por quê? Porque são 7 cartas a 7 igrejas que Jesus mandou escrever. Já temos falado aqui da importância disso. Nós somos crentes, somos cristãos, nos convertemos, fomos batizados, e aí a gente vai para uma igreja, Petra, qualquer outra que você foi, amém? Isso não importa agora. E nós entramos naquela igreja, e nós encontramos pessoas, nós encontramos músicos, nós encontramos pregadores da palavra, ensinadores. E aí você vem da sua vida como você era, como eu era um dia. Né? A gente fala, a gente veio do mundo, né? E aí você entra dentro de uma comunidade de cristãos. E aí o que começa? Começa um monte de bênção, pastor. Não, começa um monte de bênção e um monte de conflitos. Por que um monte de conflitos? Porque você não foi chamado a estar aqui só fisicamente, quantos estão entendendo? Mas espiritualmente. E aquele que encontra com Jesus não encontra com um amigo de infância, um colega da escola. Ele se encontra com o Senhor Deus. E esse encontro com o Senhor Deus, se ele é real, ele é um encontro transformador. Quantos estão entendendo isso aí? Aí o Senhor começa a arrancar aquela craca toda, aquela tranqueira toda que estava na sua vida, e começa a moldar você para uma nova vida. E é exatamente nessa hora que, por falta de ensinamento, como diz a palavra, a palavra diz assim, Oséias 4,6, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. A gente vai vivendo aqui e a gente vai começando a ter os nossos primeiros problemas de igreja. Eu não sei me relacionar, eu não sei respeitar, eu não sei o espaço do outro, o outro não sabe o espaço de mim, meu. E aí a gente começa a se chocar e se bater, e daqui a pouco vem uma ideia na nossa cabeça. Cara, era muito melhor estar lá no mundo, era muito melhor estar lá em casa, era muito melhor fazer sei lá o quê. Isso aí nós sabemos que não é verdade. Deus não nos chamou para desistir diante de qualquer pedrinha. Deus deu o poder do Espírito Santo para a gente detonar as pedras e abrir túneis no meio da montanha e passar para o outro lado. Amém, irmãos? Jesus é um Deus, é o Deus poderoso. É um Deus não, é o Deus poderoso. Nós temos que aprender a nos relacionar com o Senhor assim. Então, quando Jesus aparece em visão a João, o seu último apóstolo vivo, na ilha de Patmos, antes de ele revelar aquelas coisas tremendas do Apocalipse, ele fala, eu preciso falar com a igreja primeiro. Envia uma carta para as igrejas. Eu preciso tratar com ela e depois a gente conversa sobre Apocalipse, revelação e essa coisa toda. Isso é muito importante, irmãos. Isso aqui tem uma mensagem poderosa dentro. Qual é? Deus nunca vai colocar você ou tratar com você em coisas verdadeiramente grandes e importantes se Ele não tratar com o seu comportamento primeiro, com o seu caráter primeiro, com a sua índole, com a sua essência. E as cartas, elas falam disso. Quantos estão entendendo isso, irmão? João teve visões tremendas e poderosas e incríveis, mas antes de toda essa informação a respeito do fim dos tempos,
chegar à igreja, Jesus escreveu uma carta normativa para a igreja. Antes de Jesus revelar através da igreja, ele revelou para a igreja. Muitas vezes nós queremos pular essa etapa. A gente quer que Deus nos use tremendamente, mas a gente não quer ser transformado primeiro. Aí Deus derrama um dom sobre a sua vida. Deus derrama um dom de cura sobre a sua vida. Que bênção, que maravilha. Só que se o seu caráter não tiver corrigido, você vai começar a vender o dom que Deus te deu. Está cheio de gente assim. Está cheio de gente que vive do milagre que Deus fez nele. E a gente consome essa tranqueira aí, né? Esse dia eu estava vendo uma mulher que foi curada, e o testemunho de cura dessa mulher é tremendo. Meu Deus, glória a Deus. Irmão, o testemunho de cura é para glorificar Deus, é para glorificar Deus, não é para criar um comércio em cima. Ah, mas essa mulher é uma benção, essa mulher, chama ela para vir na Petra. Estou te falando isso porque um colega amigo meu, pastor, entrou em contato com essa irmã piedosa, maravilhosa, que Jesus curou. Ela falou assim: tudo bem, pastor, vou levar tantos CDs, tantos livros, e a oferta que eu quero é 10 mil, para contar o que Deus fez na minha vida. Você não vai pisar aqui nesse lugar, aqui você não vai vir, você vai contar essa porcaria lá na praça. A bênção que Deus gerou na vida já virou maldição, já virou. Porque, irmão, veja bem o que o ser humano pode fazer. Ele transforma um testemunho que é para edificação e fé dos irmãos, na maneira que ele tem para ganhar dinheiro dos irmãos. Apocalipse capítulo 2, verso de número 18. Carta de Jesus à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira ele escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Eu conheço as suas obras. Veja bem, eu conheço as suas obras, o seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança e as últimas obras mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que você tolera essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa. Tolera que não somente ela ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Eu dei tempo a ela para se arrepender, todavia, ela não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a coloco de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Seja tão somente fiel e conserva o que você tem até que eu venha. Ao vencedor, ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei a autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como eu também recebi de meu Pai, eu também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Temos falado nesse dia, irmão, da importância. Porque se nós somos igreja, e somos, se nós nos convertemos, nos batizamos, cantamos música para Jesus, compramos Bíblia, camiseta, essas coisas, a gente é a igreja. Depois do fenômeno, né, vamos dizer assim, do Facebook, apareceram um monte de doutores sobre a igreja. É impressionante isso. Toda hora tem alguém lá no Facebook malhando ferro lá na igreja. Eu não consigo compreender o que tem na cabeça dessa gente. Primeiro, ele não tem autoridade para fazer isso. Segundo, eles criticam de fora. Criticam o que não conhecem.
criticam de fora e criticam aquilo onde a mão deles não está. Ou seja, criticam o que o outro faz, mas a si mesmo não se critica. E ai de quem criticar essas pessoas, né? Aí se revolta. É muito interessante isso. Talvez se Jesus estivesse aqui agora, em vez de ele mandar uma carta à igreja de Tiatira, ele enviaria um e-mail a Tiatira, com certeza. E quando nós estudamos sobre essa igreja, nós estamos falando dos pontos de comportamento, conduta e essência, amém? Para que lendo a mensagem de ontem, nós possamos viver amanhã, amém? Diante de Deus. Como em todas as cartas, Jesus começa se identificando. Em todas as cartas do Apocalipse, para todos, ele se identifica antes de qualquer coisa. Nós já falamos isso. Por que é que Jesus se identifica? Para que você saiba que você está debaixo de toda e da maior autoridade. As palavras não são palavras de João, de Paulo, de Pedro, quem quer que seja. São palavras de Jesus. Isso muda tudo. Porque quando Jesus fala, o que a gente faz? Obedece. Quando Jesus fala, é inquestionável, porque Jesus não é homem como eu. Eu falo alguma coisa, você pode, tem o direito e até em algumas circunstâncias até deve questionar. Você deve questionar o quê? Tudo aquilo que você não entende e não compreende. Pode questionar, não tem problema. Questionar na igreja é uma bênção. Porque só deve, só pode e só é inteligente quem questiona, porque não compreende. É uma coisa, não compreender é uma coisa. Amém? Não compreender algo e questionar é uma coisa. Agora, quando você compreende o que deve fazer e quer escapar da Escritura, isso aí não é questionamento. Isso aí é rebeldia contra a Escritura. Aí você está na mão de quem escreveu. No verso 19, Jesus começa a fazer uma análise e a elogiar aquela igreja. É interessante, irmãos, nós temos visto que algumas igrejas Jesus só faz elogios. Só como a igreja de Esmirna, por exemplo. Não existe nenhuma exortação contra Esmirna, nenhuma, só palavra de encorajamento. Em Éfeso, em Pérgamo, em Tiatira, existe elogio, existe pontos bons e pontos ruins. Os pontos bons na igreja, o que a gente faz, irmão? Duas coisas: glorifica a Deus e se junte a eles. Você entendeu, irmão? As coisas boas na igreja, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, você observa, discerne, percebe, glorifica a Deus e vai lá, cara. Participa daquelas coisas. Mas é interessante que até quando o próprio Jesus escreve para as igrejas, ele fala de pontos bons, de gente boa e de gente... Como eu já falei 1000 vezes, a igreja é um campo que cresce 2 ervas ao mesmo tempo, joio e trigo. Ah, já sei, Senhor, já sei, pastor. Vamos levantar, vamos fazer uma listinha dos irmãos que não presta e vamos botar isso para fora da igreja. Talvez você esteja na lista de alguém. A gente nunca se vê assim, né, irmãos? A gente é o cara, mano. Eu sou o cara. Aí eu peço ali pro Alan, vamos fazer uma listinha para os irmãos que nós temos que arrancar da igreja, que é aqueles irmãos ruins. Ele faz a lista, 10 pessoas. Só que eu também pedi para a Norma fazer uma. Na lista da Norma está o Alan. Na lista do Alan está o Daniel. Na lista do Daniel está a Inês. Você pegar a lista de todo mundo, não vai ficar nenhum aqui dentro. E talvez o pastor esteja em todas as listas. Aleluia. Isso é importante entender, cara. É muito importante compreender isso. Então ele começa: eu conheço as suas obras, está falando para a igreja. Eu conheço o seu amor e a sua fé. Olha que interessante. Quando Jesus escreve a Éfeso,
Deus também elogia as obras, a integridade, a perseverança de Éfeso, mas critica Éfeso porque Éfeso era uma igreja sem amor. Agora ele fala que essa igreja é cheia de amor. Uma igreja cheia de amor fala do que, irmãos? Uma igreja cheia de comunhão. Uma igreja cheia de amor, ela tem uma característica rápida de você perceber. Uma igreja cheia de amor, um ministério cheio de amor, uma casa cheia de amor, uma família cheia de amor, é uma família onde as pessoas estão sempre juntas. As pessoas se gostam. Quantos estão entendendo? Então era uma igreja cheia de amor, onde a comunhão entre uns e outros era uma maravilha. Quantos estão entendendo isso aí? Era uma igreja cheia de fé. Vamos fazer uma vigília? Vamos. Vamos orar para aquele doente? Vamos. Vamos fazer isso aqui? Vamos. Sabe, as pessoas criam na palavra de Deus. O que está escrito aí? Está escrito tal, então nós vamos fazer. Cheia de fé. Conheço também o seu serviço. Aqui é uma palavra que fala aquilo que a igreja não somente faz dentro dela uns para os outros, mas também aquilo que a igreja faz para as pessoas de fora. Cara, que igreja abençoada essa aqui, meu. Soubesse que tem uma igreja aqui em Pina, eu ia congregar lá. Ó, cheia de obra, cheia de amor, cheia de fé, cheia de serviço, e não para não, perseverante. Eles não desistiam das coisas não, irmão. Os caras pegavam firme. E para finalizar, as últimas obras, ou seja, o que eles estão fazendo atualmente é maior, mais importante do que aquilo que eles começaram a fazer um dia. Sabe o que isso fala no meu coração? Uma igreja que estava crescendo. Se você pega esses itens, se você coloca esses itens e enumera, colocando por último esse aqui, ó, as últimas coisas maiores que as primeiras, você vai encontrar o quê? Crescimento. Era uma igreja que estava crescendo. Era uma igreja que qualquer um de nós aqui, se a gente soubesse onde ela está, a gente ia para lá. E a igreja, quem não quer estar no meio de um povo que ama? Fala para mim. Então, se você for um louco, vem aqui que eu vou orar na sua cabeça. Todo mundo quer ser amado, sim ou não? Todo mundo. Todo mundo quer trabalhar para Jesus. Todo mundo quer. Irmão, essa igreja era uma bênção na visão deles. Olha, irmão, como é importante, querido, em nome de Jesus. Existem milhares de igrejas espalhadas pelo mundo inteiro. Você entra em alguns lugares, você vê a estrutura do lugar. Cara, que coisa meu Deus, isso aqui deve estar apavorando. Mas mais uma vez eu quero dizer, quem determina o, entre aspas, sucesso de uma igreja, não somos nós. A igreja tem um dono. A igreja tem um dono, e não sou eu. Não é passar uma pesquisa, uma folha de pesquisa para os irmãos, colocando lá, o que você acha da sua igreja? Dê uma nota de 0 a 10. Aí os caras colocam, e a gente junta aqueles papéis, e no final a gente consegue uma média 8. Esses somos nós que estamos dizendo. E tem muita gente que não gosta da igreja, não é porque a igreja está na reta de Jesus, é porque a igreja não faz o que eu quero que ela faça, tá vendo? É outro Deus. É um outro Deus. Então, irmãos, para que você aprenda, se posicione e descanse, em nome de Jesus eu quero te dizer, quando você quiser saber sobre uma igreja, dobre o seu joelho e pergunte ao dono da igreja, ao avaliador perfeito da igreja. Só existe uma pessoa que pode avaliar perfeitamente uma igreja ou uma pessoa, e não sou eu, e não é você. Você acha que sabe, eu acho que vejo. Agora, aquilo que eu vejo, eu acho, comparado com Jesus, eu vejo pessoas na igreja sorrindo. Ô pastor, tudo bom, você? Mas Jesus vê o coração. Eu te odeio. Eu não gosto de você. Eu estou sorrindo para você. Você está entendendo? Eu sorrio para você. Eu te trato muito bem.
Porque já falei isso, para tratar uma pessoa muito bem, não é necessário o poder sobrenatural do Espírito Santo, é necessária educação. Eu conheço inúmeras pessoas que não acreditam em Jesus, são ateus, mas a maneira com que ele trata com o seu semelhante é exemplar. São pessoas educadíssimas, boníssimas. Amém? É importante entender essas coisas. Uma igreja crescia. E a gente pode falar uma igreja que está indo na direção de Jesus, está agradando a Jesus, mas não está agradando o povo. Você quer ver um exemplo? Uma igreja que ora. Pronto. Você começou a orar na igreja, Jesus vai gostar, o povo não. Eu estou mentindo, irmãos? Não estou. Sabe por quê? Oração é uma coisa que incomoda a gente, que incomoda você, que atrapalha o seu feriadão. O chamado de Jesus atrapalha o seu feriadão. Já pensou nisso? Você combinou com um monte de irmão, rapaz, nós vamos, leva as barracas, leva a churrasqueira, leva tudo que nós vamos. Aí Jesus fala assim, ó, eu quero que você esteja na brecha diante de mim, porque está acontecendo isso, então você vai orar, você vai louvar, você vai pegar uns irmãos, você vai para o monte. Um negócio para você, cara. Vai dar para nós não, mano. Mas por que aconteceu, irmão? Jesus, cara. Ele chamou num negócio aí que... Sabe como é que é, né, cara? Jesus tem que ir, né? Aí, ó. Você talvez não fala assim, mas você sente assim. Vai ter lá o fim de semana, uma chácara, piscina, churrasco, jogo de bola, nego dando piroleta, cuspindo fogo. Todo mundo fica aceso para ir. Fim de semana de conferência, de oração, de estar diante do Senhor. É ou não é, irmãos? E aí a gente quer, numa hora que a gente precisa, trazer o nosso Deus cachorrinho na barra da nossa calça. Ai, agora eu estou precisando. Ô Deus, vem aqui fazer o que eu quero. Por isso, muitas e muitas e muitas e muitas orações não são e nem serão respondidas. Porque Deus não é um garotinho, Deus não é um molequinho. Deus não trabalha para você, é você que trabalha para Ele ou não. Qual é a mensagem de Jesus à igreja? Ou a gente aprende de uma vez quem é Deus e quem somos nós, o que é a igreja e quem é Deus, e alinhamos a nossa vida na palavra com Ele, ou você vai passar a sua vida aqui dentro, irmão, tomando borrachada do diabo, da vida, sendo um cristão fraco, uma pessoa que sempre se arrasta, uma pessoa que sempre está camboteando. Mas Deus na sua vida faz você ficar de pé, cara. De pé. Amém? Ele fala, essa igreja é uma bênção. Essa igreja está crescendo. Essa igreja está arrepiando. Só que tem um problema. Como que numa igreja tão maravilhosa como essa tem um problema? Que história é essa, Jesus? O que você está vendo, Jesus? Porque para nós aqui está uma bênção. A gente começou com 4 ministérios, agora a gente tem 60 ministérios na igreja. A gente começou com 10 pessoas numa casa, agora a gente tem 3.000 membros. E agora o prédio é grande, o prédio é próprio, não sei o que, não sei o que. E a gente está feliz, Jesus. E a gente vai fazer uma conferência, a gente vai fazer uma festividade. E as pessoas estão chegando, sabe essas coisas que vão conquistando os nossos corações? Não necessariamente conquista o coração de Deus. E Deus é o dono. Diga comigo, Jesus é o dono. A gente é franquia. Você é franquia? A igreja é uma franquia do céu. Você vai abrindo, mas tem que ter o mesmo dono, tem que ter a mesma marca, tem que ter o mesmo logo, tem que ter os mesmos produtos. Você não pode abrir uma franquia e colocar o doce da sua tia no meio da loja. Não pode. Mas é o que mais os pastores e líderes fazem. Ele abre uma franquia de Jesus, Jesus, tudo bem, compra de mim o meu produto, a minha unção, a fé, todas aquelas coisas. Aí você vai lá e pega um doce da sua avó e põe no meio da igreja, para dar um tempero na igreja de Jesus, para dar um tchan na igreja de Jesus. Jesus vai lá, Jesus chega na igreja, o dono chega na franquia e fala, de quem é esse doce aqui? De quem é esse pastel aqui? Ah, Jesus, Jesus,
Eu tenho uma tia que está precisando de ajuda. Deixa eu contar a história para o senhor. Aí tenta emocionar Jesus com histórias e justificar porque no meio de um quiosque de óculos tem um pastel ali no meio assim, ó. Tem um óculos, 2 óculos, um pastel, uma coxinha e outro óculos. Aí o dono da franquia chega, tá bonito. Que é isso aqui? Aí para ajudar minha tia, ela está precisando. Arranca isto daqui agora. Quanto você está entendendo, irmãos? É bem tosco o exemplo, mas é isso aí, desse jeito. O que foi que Jesus viu e ninguém via? Aí, presta atenção, aí no meio de vocês, volto a dizer aquilo que eu disse na igreja de Pérgamo, e volto a te exortar e te aconselhar em nome de Jesus. Dentro de uma mesma comunidade, tem pessoas que servem a Deus e pessoas que servem o diabo. Ainda não tem não, pastor, tem não. Irmão, alguém que não é alfabetizado, eu leio no pé do seu ouvido. Está escrito aqui, meu Deus do céu. Tinha gente que queria Deus e tinha gente que estava lá, ó, dançando na chuva. Estava lá, o cara estava viajando. Tem gente na igreja viajando. Tem gente na igreja a fim de Jesus. Tem gente na igreja que entendeu que ele precisa de um Salvador. E tem gente na igreja mexido com o capeta. O problema é que quando nós ouvimos a palavra diabo, a gente acha, nossa, quer dizer que lá no porão da casa do irmão tem um templo a Satanás, as pessoas cortam as crianças no meio, faz fogo, e o diabo... Não, não é isso não. Não é isso. Escuta. Eu tenho, porém, contra essa igreja, escute a palavra, que você tolera. O que é tolerância? É aguentar uma coisa que você não deveria. Irmãos, nós crentes temos aguentado cada coisa que a gente não devia, e coisa que a gente devia botar para fora a gente aguenta. Tem pecados nas nossas vidas que a gente tolera, sabe? A gente vai levando no banho-maria. Tem situações, ambientes espirituais na sua vida que você simplesmente tolera. Vamos dar um exemplo. Um homem cristão, uma mulher cristã, filhos. Ô mãe, pai, deixa eu assistir um canal na televisão aí. Ô pai, estou aqui, ô mãe, assistindo um filme daqueles na internet. Que é chamado de filme adulto, né? Não existe filme adulto, não existe isso. Quer dizer que o adulto pode receber aquele conteúdo desgraçado lá, é isso? Acorda. E você permite porque diz que ama. Desculpa, irmão, você não ama o seu filho. Você está matando o seu filho. Porque a gente tem uma ideia muito errada de amor, gente, muito torta. Eu já falei isso aqui, na nossa cabeça, amar é satisfazer todas as vontades de sei lá quem. Você está frito, velho. Você está frito e não tem quem te tire dessa coisa aí. Você está entendendo? Amar é dizer não, cara. O não protege. O não protege. Por isso que lá nos 10 mandamentos, não fará para ti, não, 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 não. Não tem um sim lá, pode procurar lá, Êxodo capítulo 20, não tem. É não faça para ti mais escultura, não terás outros deuses diante de mim, não, 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 não. O não protege, o não vem de Deus. Que a gente, vocês toleram, vocês já aprenderam a viver com essa desgraça aí no meio de vocês. Quantos estão entendendo, irmãos? Qual é a mensagem de Jesus para nós hoje? Porque é que você não arranca da sua vida aquilo que você já entendeu que não presta. Lembra o que Jesus falou? Se o seu olho te faz tropeçar, arranca o olho. Se a sua mão te faz tropeçar, decepa a sua mão, decepa o seu perna, sua perna. O que é isso, pastor? Está falando para a gente pegar uma foice,
um facão e cortar a nossa mão. Não, querido, é uma linguagem figurada dizendo a seguinte coisa: contra o pecado seja radical. Se levanta contra a coisa. Não queira tratar os pecados ou as coisas como cachorrinho de estimação. É como ter um leão de estimação. É como ter um tigre de bengala de estimação. Ele pesa 300, é um gato de 350 quilos dentro da sua casa. Aí você acha que, porque você criou ele desde pequeno, ele é um bichinho igual a um gato normal. O dia que você der as costas para ele, talvez ele fazer isso aqui em você para te agradar, ele vai abrir as suas costas. Esse dia eu estava assistindo um programa que estava falando sobre isso. O nome do programa é alguma coisa assim relacionada a bichos de estimação perigosos. Gente no mundo inteiro que tem cobra dentro de casa. Irmão, você tem um cachorrinho, periquito, papagaio? Não, eu tenho a cobra, arranca a cascavel, tá aqui, ai que bonito. Isso é louco, cara, isso aqui se trouxe perto de mim. As pessoas têm bichos aí. E aí o programa na Discovery Channel estava mostrando isso daí. Pessoas que foram mortas pelo seu bichinho de estimação. É meu bichinho, aqui. Só que um dia ele era um gatinho, hoje ele é um tigre de 350 quilos. Se ele tentar lamber você, ele arranca a sua cabeça fora. Isso não sai no Jornal Nacional todo dia, mas está acontecendo muitas vezes no mundo inteiro. O que eu estou querendo dizer? Cara, tem coisas na sua vida que você tem que deixar de tolerar. O que é tolerar? Aceitar, conviver sem eliminar. Você sabe que aquilo não presta, está acabando com você. Mas você já aprendeu, em vez de você arrancar o sapato do pé, bater ele, arrancar a pedrinha que está lá dentro, você curva o dedão e fica andando assim, ó. Ô, irmão, o que aconteceu? Não é que tá uma pedra dentro do meu sapato. Irmão, por que você não tira? Não, é só retrair os dedos que, ó, tá bom agora, ó. E até bonitinho, eu dou uma balançada, até barulhinho, ó. Eu já falei, aquele cara que fazia xixi na cama, em vez de arrancar o colchão, não. Ele continua no xixi, só que ele faz assim com o corpo, ó. Aí onde ele fez xixi está aqui no meio, ele dá uma encurvada. É aquela mulher que fala, meu bem, está goteirando aqui. Ah, você enche muito minha paciência. Mas faz 3 anos e meio que eu estou falando, bem. Depois a gente quer que nossas mulheres tenham paciência. 3 anos e meio é zoeira, irmão. É a goteira. Tá bom, já vou resolver o problema. Você vai lá e pega um balde miserável e põe lá. Vai tapar aquele troço, rapaz. É para tapar, não é para pôr um balde. E a gente, não, isso aí é de boa. Isso aí não faz mal para ninguém. Deus está dizendo à igreja, você tem que parar de tolerar. Você não tem que aprender a conviver com pecado e coisa ruim. Você tem que cortar isso. Porque se você não cortar, nós não temos conversa, beleza? Aí você não está na Bíblia não, Isaías 59. A mão de Deus não está encolhida, escondida. O ouvido de Deus não é um ouvido surdo. Mas o que faz separação entre você e Deus é o quê? Pecado. Aquilo que desagrada a Deus, nós já estamos sabendo e não eliminamos da nossa vida. A gente não para. A gente quer. O ser humano é um ser humano, sempre falam isso, o ser humano é um ser adaptável. Esse é o problema. A gente aprendeu a adaptar com o meio, com o clima, com o país, com a língua, com as comidas e com os pecados. E a gente não elimina. Você tem aí no meio de você essa mulher Jezabel. Não se sabe verdadeiramente se realmente existiu uma mulher. Você pega o RG dela, está escrito Jezabel da Silva. Ou Jesus está falando metaforicamente, espiritualmente, sobre um espírito maligno, que ele dá o nome de Jezabel, lembrando-se de Jezabel, mulher do rei Acabe, lá em 1 Reis, capítulo 1, a partir do verso 18, do capítulo 18, perdão. Que era uma mulher dominadora, era uma mulher chantageadora, era uma bruxa.
E ela dominava o rei Acabe. Agora eu quero pegar uma coisa aqui. Jesus disse que Jezabel era uma mulher que a si mesmo se declara profetiza. Jesus está dizendo uma coisa aqui para a igreja. Quem é que te denominou apóstolo? Quem disse que você é isso que você está dizendo para os outros que é? Quem disse que você é um pastor? Quem disse que você é o que você diz para os outros que é? Quem é que te chamou? Quem é que te ungiu? Quem é que te posicionou nesse lugar? Aqui, essa mulher foi crescendo, essa pessoa foi crescendo dentro da igreja, foi tomando uma forma, foi tomando uma influência, porque o espírito de Jezabel é um espírito de influência primeiro. Primeiro eu influencio, primeiro eu conquisto você, primeiro eu faço você acreditar que eu sou seu amigão, a sua amigona, depois eu conduzo você para onde eu quero. Eu não posso chegar para uma pessoa desconhecida para mim, que eu só cumprimento, e aí meu irmão, beleza? E falar, cara, tem umas 2 meninas aí na igreja dando bola para nós, vamos lá sair com elas? O cara, rapaz, você é louco, tá amarrado em nome de Jesus, o que é isso? Então o espírito de Jezabel é o contrário, primeiro eu ganho o seu coração. Primeiro você vai ser meu amigão do peito, come lá em casa, come na sua casa, né, passeia. Eu vou ganhar você primeiro, para você ter conforto comigo, aí eu vou começar a introduzir o erro. A ideinha furada. Quantos estão entendendo, irmãos? Cuidado, hein? Você pensa que esse espírito aí sumiu? Ele está por aí, ó. Talvez ele esteja rodeando você. Presta atenção. A si mesmo se declara, profetiza. Foi subindo a sua influência no meio da igreja e ela botou essa capa e falou assim, eu sou profeta. E aí, irmãos, tem toda uma questão dos dias de hoje, mas o que mais tem trabalhando é isso aqui, ó. Tem gente que ele vai numa reunião, ele liga a televisão, ele vê na internet. Agora a mania não, como é que chama? A moda, isso, obrigado. A moda agora é ser apóstolo. Não basta ser pastor, tem que ser apóstolo. E agora é pai apóstolo. E agora é patriarca. E agora é o capeta chupando manga. Sei lá o que esses caras estão inventando. Porque quanto mais eu coloco, preste atenção, irmão, não caia nessa coisa ridícula e demoníaca. Quando você é uma pessoa na igreja, você é uma pessoa de Deus. É a mesma história de Adão e Eva e o diabo. Você já é filho de Deus. Você já é mais importante que qualquer coisa. Aí o diabo fala assim, mas você é quem mesmo? Eu sou o Alan, eu sou o Eduardo, filho de Deus. Ah, tá. Mas eu tenho uma coisa para te mostrar. É mesmo? É. Por que você não coloca PR na frente do seu nome? PR, por quê? Eu vou chamar Paraná? Não. É pastor Eduardo. Aí você... Mas eu já sou filho de Deus. Não existe posição maior do que essa. E a gente não quer. Aí o diabo fala, não, cara. Coloca EV antes do seu nome. Coloca AP. Aí você coloca essa porcaria diante do seu nome. E aí tem um monte de gente por aí, irmão, que eu não... Olha, irmãos, é difícil, viu? É difícil. Eu já encontrei com pessoas que falam, e aí, querido? Chamei pelo nome, e aí, Eduardo, beleza? Então, querido, eu sou apóstolo Eduardo agora. Olha, irmão, só não quebra algumas coisas aqui agora, de raiva que eu estou desse negócio, porque tô com vontade de quebrar. Tô com vontade de dar um soco aqui, mas isso aqui é fraco. Eu já vi isso na minha frente. Não, é pastor fulano de tal. A pessoa fica com medo. É? Sabe? Gente que a si mesmo se exalta. Gente com uma fome de reconhecimento. Gente que não aceita a voz do próprio Deus dizendo, você é meu filho. Não, é pouco.
Eu quero ser seu filho e quero ser alguma coisa diante das pessoas. Então eu quero alguma coisa antes do meu nome, eu quero ser tratado assim, eu quero que estenda o tapete vermelho, eu quero que as luzes aqui, eu não me chame mais de Cristiano, porque meu nome não é Cristiano, é pastor Cristiano, entendeu? Eu aprendi uma coisa com a minha avó. Ela me disse há muito tempo. Na minha criação ali, na minha casa, eu aprendi duas coisas, muitas coisas, mas duas coisas chamaram a minha atenção. Primeiro, pedir bênção para avó, pai, mãe. Benção, mãe. Benção, pai. Eu não peço que a minha mãe não é crente, ela não me abençoa. Você é bobo, você é bobinho. É bobinho. Não estou obrigando ninguém a fazer isso, nem dizendo que é melhor ou pior, mas eu aprendi isso aí. Uma coisa praticamente cultural para mim, mas tem valor para mim. E a outra coisa eu aprendi a chamar de senhora e senhor. Ô vó, a senhora. Ô mãe, a senhora. Ô pai, o senhor. Eu sei que isso a cada dia que passa está se perdendo. Mas é uma coisa que constitui os valores pelo qual sou formado e eu gosto muito disso. Não quero abrir mão. Mas uma vez, eu me lembro, minha avó me chamou a atenção porque eu estava aprontando e eu falei, já vou, já. E ela, vai lá fazer isso agora, rapaz. Eu já, tá bom, vou lá sim senhora. Ela me parou e falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Não é porque você me chama de senhora que você me ama e me respeita. Sim ou não? Eu servi o exército por 8 anos. Eu chamei muita gente idiota, prepotente e ignorante de senhor. Você pode chamar Deus de Senhor sem amar a Deus. Aí você não está na Bíblia não. Jesus falou assim, em Lucas. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu? Então nomes, pastor, evangelismo, mestre, sei lá o que você quer, alguém quer ser chamado na frente do seu nome, é uma coisa humana e fala mais de um desejo que você tem, de uma carência que você tem por atenção, só isso. Alguém é o que Deus chamou para ser por causa da sua função e do seu trabalho, e não porque ele se auto-intitula. Atenção pessoal, quero dizer para vocês que Deus falou que eu sou profeta, entendeu? Que eu falar aqui agora, como diz o velho ditado, escreveu, não leu, o pau comeu, entendeu? Agora eu sou o oráculo, agora eu sou a boca de Deus, agora eu sou o cara que fala e todo mundo fica quieto. Não posso ser questionado, não posso ser perguntado. Eu a mim mesmo construo um palanque, um palco, um altar para mim mesmo, onde eu sou o Deus. Jesus está criticando isso aqui. Só existe um altar e um lugar para um Deus na igreja. Qual é o nome dele? Jesus. Os homens trabalham para Deus, ponto. Ponto. Não é vírgula, é ponto. Acabou a conversa. Amém, irmãos? Agora, respeito, amor e consideração é o que toda pessoa educada e todo cristão tem por todos os cristãos. Então tem gente aqui na igreja que vem de outras culturas cristãs, me chama de pastor. Pastor, tudo bem, irmão? Eu sou. Eu não vou falar assim, para de me chamar de pastor, que é isso? Não vou fazer isso, é uma ignorância, é uma bobeira. Você se sente confortável, faz parte do seu costume, quer me chamar de pastor? Beleza. Então pastor, eu vou te atender. Tudo bem, irmão? E aí, como é que é? Quer me chamar de cristiano? É o meu nome, está no meu RG. Quer me chamar de Cris? Você me chamar dessas 3 coisas, eu te agradeço, em nome de Jesus. Porque tem gente na cidade me chamando umas coisas tão estranhas. Fico feliz com você mesmo, assim. Essas 3 coisas. Ô Cris, e aí, irmão? E aí, querido? Você me chamar pelo nome, você não me desrespeita, querido. Amém? Fica tranquilo, fica em paz aqui. Porque tem muita gente que chama a gente, ô pastor, querido, amado, aleluia. Decai, maneste, canto, rabalacha. E aí pega na sua mão o Senhor, reverendo, sei lá das quantas, e o cara quer derrubar a gente. E o cara, quando está lá na casa do irmão, mete o pau no Senhor. Desiste disso aí, cara.
Arranca essa máscara, não vale nada essa porcaria. Jesus está falando, seja íntegro, lute, arranca essa coisa de pecado e para de se autodeclarar alguma coisa pensando que isso vai dar significância e valor à sua vida. Não vai. Olha, pastor, vai vir aí na conferência o apóstolo fulano e tal. E aí, cara, beleza? Eles não me tratam aqui de apóstolo. Uma vez foi um cara e falou assim, ei, você tem um dom de apóstolo sobre sua vida. Eu falei, é mesmo, cara? Legal, Deus me ajude. Estou com medo disso aí. E aí começou a falar para a igreja que as pessoas tinham que começar a me chamar por apóstolo. Eu falei, pode cortar esse troço, pode cortar isso aí. Assim como nós teremos uma conferência agora, do dia 17 ao 19, que vai tratar de governo de Deus e paternidade. Tem gente aqui que quer me chamar de pai. Tem um cara que tem idade para ser meu vô, meu pai, barbado. Mas eu não vou criticar isso, porque o cara pode estar falando, a irmã pode estar falando, a partir de uma carência grande que ela tem. Então não chega assim, pera só um pouquinho, o cara me chamou de pai. Ô Zé Bobão, sou seu pai? Não, rapaz. Não faça isso, não faça essa bobeira. Tem gente que chama o sogro de pai. Por quê? Do que nós estamos falando aqui? Consideração. Considerar alguém não é ofender alguém, amém, irmãos? Você está entendendo isso? É dar honra para essa pessoa. Mas, se você não quiser também, irmão, não é disso que nós estamos tratando numa conferência de paternidade, que a partir daquela segunda-feira, depois que a conferência acabar, todo mundo tem que me chamar de pai. Não é isso que nós estamos tratando, e vamos tratar. Nós estamos tratando conecte, conheça, tenha intimidade do seu pai, que o nome dele é Senhor dos Exércitos, o nome dele é Yahvé, o nome dele é Jesus. Tenha intimidade com o seu pai, porque se você tiver intimidade com o seu pai, você vai ser um irmão diferente para mim. Se você tiver intimidade com o seu pai, você será o irmão que eu tanto preciso ter. Amém? Um irmão que me cura, um irmão que me joga para frente, um irmão que me levanta, e não um irmão que fica assim, você viu, gente? Falei que ele ia cair. Isso aí, meu irmão, isso é um projeto de Satanás aqui dentro, fica andando aqui com o rabinho, pensa que Jesus não está notando ele, Jesus está olhando todos. Você pode ficar a sua vida inteira aqui disfarçado, mas um dia você vai estar naquela fila, igual a fila da Caixa Econômica ali, que antes de abrir o banco já sai a mulher lá fora. Você veio fazer o quê? Eu vim trocar a senha do cartão, seu nome, seu RG, o número da sua conta. A hora que você chega lá, a senha já está pronta. Talvez no céu seja assim. Você está na filona, já sai um anjo. E aí você? Eu vim aqui entrar no céu. Não, rapaz, você não é dessa fila aqui não. Você é da outra, pode ir para lá. Mas meu nome não está aí? Não está aqui não, pode ir para lá. Lascou, velho. E quando você estiver indo para lá, aproveita e arranca essa máscara aí, porque lá vai queimar tudo mesmo. Fala de uma outra coisa dentro da igreja muito terrível, chamada sedução. Jezabel tinha o poder de seduzir os servos de Deus. Preste atenção. Tem muita gente aí naquela doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre. Fique esperto, hein? Aqui fala que uma mulher ou uma pessoa, um grupo que tinha esse espírito de Jezabel tinha o poder de seduzir as pessoas. A palavra aqui, ela fala de encantar a pessoa. É um encantamento. Sabe, você conhece que a pessoa fica assim, nossa, isso aí que é homem de Deus, rapaz. Isso aí que é mulher de Deus, é isso aí. Olha, aí fica até vesgo assim. E aquela pessoa está seduzindo você. Está ganhando seu coração e seus sentimentos para as coisas ruins. Aqui fala que prostituição e idolatria entraram na igreja. Irmãos, eu não tenho tempo aqui, também não é o meu objetivo, porque precisa de uma conferência para falar disso, e nós faremos isso em nome de Jesus, a respeito das práticas, preferências
no que diz respeito à sexualidade do ser humano. Isso aqui, esse espírito de licenciosidade, esse espírito, irmão, não é bem assim não, enfiou a prostituição dentro da igreja. A imoralidade sexual entrou dentro da igreja. Irmãos, eu não vou nem falar sobre isso aqui agora, porque a quantidade de crentes, pastores, irmãos de oração, profeta do monte, não sei o que lá quanto, que estão caindo em práticas sexuais uns com os outros, é um número gigante. Tem testemunhos desde pessoas que foram, aquele grupo foi para o monte orar e acabou transando no monte. Ai, que credo, isso não existe não. Ah, irmão, queria eu que não existisse. De gabinetes pastorais de portas fechadas, onde irmãs entram lá dentro e acabam recebendo outra coisa, ao invés da bênção. De um sem número de casos, de pastores caídos, de irmãs caídos, de ministros de louvor caído, de gente caída, de gente de irmão da igreja, todo mundo caído. Em qual prática? Imoralidade. Quantos estão entendendo? Então quero te dar um aviso no nome de Jesus. Afasta a sua vida de tudo que foi imoralidade sexual. Isso aí acaba com a gente. É isso que tem tirado muita gente da igreja. Sabe por quê? Não é que ele não crê que Deus não possa perdoá-lo, não é que ela não crê que Deus não possa perdoá-la, mas é insuportável pegar o microfone para pregar sabendo que eu estou vivendo uma vida de imoralidade atrás. Eu não consigo, eu perco a autoridade, eu perco a vontade, eu perco tudo. Quantos estão entendendo? E idolatria, coisas sacrificadas aos ídolos. Eu quero falar a você justamente o que eu estava falando. A nossa missão como igreja é eliminar a idolatria. Sabe o que é o Antigo Testamento? Uma carta onde Deus está dizendo, eu repudio a idolatria. E a gente que é crente, né, irmão? Cristão, evangélico, essa coisa, você já levanta a mão. Mas eu não sou idólatra não, pastor. Eu não tenho imagem de não sei do que, santinho, figurinha, adesivo no carro. Não tem nada disso não. Isso significa que eu não sou idólatra, né? Não. Idolatria é o amor ou a devoção a qualquer coisa que não seja Deus. Tem gente que idolatra marido, tem gente que idolatra esposa, tem gente que idolatra filho, tem gente que idolatra igreja, tem gente que idolatra pastor, tem gente que idolatra cantor de igreja, tem gente que idolatra visão de igreja, que é pior ainda. Tem gente que idolatra o seu jeito de viver. Qualquer tipo de idolatria. Lá em Ezequiel diz assim, ó, que Deus agora desejava eliminar a idolatria não era mais quebrar imagem de madeira e de gesso. Deus falou, eu ainda vejo um bezerro de ouro dentro de você. Sabe qual é a pior idolatria, irmão, que tem? A idolatria do eu. A idolatria do eu, o que é isso aí, pastor? Onde eu sou Deus. Ah, mas eu não sou Deus não, mas o que é isso? Eu não sou não. Toda vez que você faz a sua vontade, sempre, ao invés da de Deus, você está dizendo que o seu Deus é você mesmo. Porque é uma pretensão muito grande achar que você tem uma ideia melhor que a de Deus. Você é louco, cara. Deus está falando, ande nesse caminho estreito, que eu vou passar no estreito com você. Ah, não, vou no largo. Deus não sabe o que fala, Deus não sabe o que faz. Ande nesse caminho de vale, de sombra, de morte, porque eu vou estar com você. Ah, não, Deus, é muito escuro. Que isso? Vamos acender umas luzes aqui, vamos andar de dia, vamos fazer as... Idólatra. Idólatra. As igrejas estão cheias de idólatras, ainda. Porque a pessoa não entende que está aqui. Verso 21, olha que coisa tremenda. Embora a igreja tivesse desse jeito, tivesse gente dentro da igreja desse jeito, olha a declaração da misericórdia e da graça de Deus. Olha o que Deus fala. Mesmo vendo você deste jeito, eu estou te dando tempo. Deus está falando na igreja, irmão, Deus está falando na sua casa, Deus está falando no seu espírito. Para, larga, abandona.
eu sou Deus, eu sustento, eu faço, eu guio, para com isso, para com isso. Falando, sabe para quem? Para Jezabel. Sempre há uma segunda chance, querido. Sempre há. Se não fosse assim, você não estaria aqui. E nem eu. Não é? Segunda chance não fala assim, você já fez, hein? Fizer o 2 já era. Não. Segunda chance que eu estou falando existe esperança. Enquanto Deus não fechar a porta, existe. Você já falhou e deixou a desejar inúmeras vezes. Você acha que não? Já. Mas Deus sempre ali, venha, para com isso, se arrepende. E por isso nós estamos aqui. E por que isso é importante na igreja? Se Deus deu tempo para Jezabel se arrepender, por que é que você é uma pessoa dura? Por que é que você não aceita os irmãos de volta? Por que os crentes não aceitam que o irmão do lado dele peque e volte? Por que tem gente que não quer que o outro pregue mais? Eu não aceito mais a pregação dele, porque ele errou lá atrás. Para mim não serve. Cara, você está cavando um buraco para você mesmo, hein? Você vai para o antro da terra, hein? Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 14, quem é você que julga o servo alheio? O servo não é seu, o servo é meu, diz o Senhor. O que você levanta os seus olhos para falar daquele que eu deixei cair ou eu o coloquei de pé? É você que coloca de pé alguém? Lê lá Romanos 14 para você ver. Por acaso tem alguém aqui que põe alguém de pé? Não, o servo é meu, eu ponho ele de pé e eu sustento ele de pé. Se eu quiser fazer o cara voltar a pregar aqui, não é para ficar fazendo bico não, que quem faz isso não entende a graça de Deus, o poder de lavar e curar e restaurar do sangue de Jesus. Mas aquele irmão caiu e a Bíblia diz que ele caiu, mas é Deus que o põe de pé e o sustenta de pé. Você não tem que julgar servo do outro. Quem é o outro? Deus. Quem é você? Você é outro Deus? Está cheio de igreja, cheio de crente assim, errou uma vez, pode mudar para outro lugar que aqui você não volta mais. Pode parar, viu, irmão? Pode parar com isso aí. Não quero ver isso aqui no nosso meio, porque se eu ver eu vou entrar numa com você, que você se torna, por causa disso, pior que ele, então você vai sair também. Se aquele irmão e aquela irmã não pode voltar a cantar, Tiago e Ana Paula também vai sair. Eu vou sair. Quem quer que você vai sair? Temos que ser uma igreja que aceita o que Jesus falou, que Ele tem poder para perdoar pecados e restaurar pessoas. Eu e você não somos deuses a ponto de não querer mais receber irmãos. Você lê 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo falou assim, tem um cara no meio da igreja que está cometendo incesto sexual com a mãe dele. Olha só, irmão. Sabe o que o Paulo fala? Pega esse cara e expulsa ele da igreja e entrega ele na mão do diabo. O apóstolo Paulo, você fala um negócio desse aqui na igreja, esse pastor não presta. É o Paulo, xinga o Paulo. Entregar na mão do diabo não é levar o cara no centro de Macumba e falar, tá aqui, ó Pai de Santo, não serviu lá. Não é isso não. Não é isso não. Entregar na mão do diabo é entregar para o mundo. O cara sofreu e padeceu lá, na mão do mundo, na mão do diabo. 2 Coríntios capítulo 2. O apóstolo Paulo está falando que a igreja, sabe por quê? Depois que Paulo emitiu a ordem apostólica de botar esse cara para fora, ele padeceu, se arrependeu e quis voltar para a igreja. Os irmãos não queriam mais ele. Paulo tem que escrever a carta. Lê lá para você ver, 2 Coríntios capítulo 2. Irmãos, se vocês perdoarem ele, eu não estou aí, mas eu também perdoei. E vocês, a igreja, tem que perdoar e readmitir. Admitir de novo o irmão no nosso meio. Por quê? Porque Deus perdoou ele. Deus tratou dele. Deus permitiu o diabo bater nele. E ele voltou. Ele foi restaurado por Deus. Mas que Deus que é esse que não restaura ninguém, que muita gente tem? Parece que Deus só restaura a gente da minha família. Se for da sua família, não, isso eu não aceito. Aí o cara caiu, errou, pagou pelos seus erros diante de Deus,
Deus o perdoar, mas no diaconato você não volta nunca mais. Vai voltar assim, irmão, vai voltar. Então quer dizer uma coisa aqui, eu jamais vou desfazer a palavra de nenhum líder da igreja, até o momento que esse líder estiver dentro da palavra. Se você, líder da Petra aqui, de algum lugar, estiver dentro da palavra, eu vou sempre assinar o seu cheque em branco. Agora, se você estiver mandando e desmandando nos outros contra a palavra, eu vou quebrar você na frente dos outros. E por favor, líderes, façam isso também comigo. Amém? Pode me quebrar. Pode me quebrar. Pastor, você está falando errado. Pastor, isso que você está fazendo está errado. Pode me falar, irmão. Pode falar para mim. Porque eu prefiro irmãos sinceros que me amam e querem me livrar do erro, de que um monte de gente me cumprimenta, vê que eu estou indo para o buraco, levando a congregação para o buraco e ninguém fala nada, porque tem respeito. Ah, cara, vamos fazer o seguinte: troca o seu respeito pelo seu amor. Ó. Mas Deus disse que ia colocar essa turma de cama. Deus disse que ia matar os filhos. Deus matar filho? Como é isso? Os filhos são os discípulos. Os filhos são todos aqueles que enveredaram por essa doutrina, por esse caminho, por esse jeito de ser. Deus falou: eu vou exterminar todos eles. Vou exterminar tudo. Porque eu também sei que tem aí no meio de tudo isso, gente que não mexeu com coisa de Jezabel. Sei que tem um monte de gente aí na igreja que está no meio de um monte de coisa, mas está orando a Deus, que é fiel a Deus. E Deus fala: eu não vou jogar outra carga sobre vocês. Não vou deixar vir mais peso sobre você. Porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10 que Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, Ele dá um escape. Todo nível de tentação e problema que você tem, Deus está lá. Você pode suportar isso. Porque se você não pudesse suportar, Deus não permitiria. É aquilo que o Tiago estava falando aqui na hora da ministração. Provações da vida, prova, dificuldade, Deus está ali, irmão. Não pense que quando você está passando prova, Deus está lá em Ubatuba, na frente da praia, não. Deus está exatamente do seu lado, dizendo: meu filho, foi eu que permiti esse nível sobre a sua vida. Você pode passar sim. Você pode passar. E para o final, uma recomendação e um conselho para todos nós. O que você tem é da parte de Deus? O que você tem é da parte de Deus, irmão? Você acredita que você tem coisa de Deus na sua vida? Sim ou não? Sabe qual que é o conselho de Deus? Conserva o que você tem. Não deixa que ninguém tome de você. Conserva. Irmãos, essa palavra é tão importante. Teve gente que já recebeu unção, já recebeu dom há 10 anos atrás. Sabe o que ele fez? Não conservou. O negócio vazou. É a mesma coisa de alguém tentar segurar água. Alguém aqui consegue segurar água na mão? Despejar um copo d'água na sua mão, você consegue segurar? Para segurar água, não adianta ter uma mão forte. Você pode ter uma mão desse tamanho, um braço deste tamanho, você não segura a água. Não segura. Para segurar a água, não adianta ter mão forte. Deus está falando, as coisas lindas, importantes e espirituais que Ele derramou sobre você, conserva, irmão. Trabalha para conservar isso. Não deixa estragar, não deixa ir embora. Você tem coisa boa na sua vida? Feche seus olhos em nome de Jesus. Você tem coisa boa? Vamos preparar a ceia em nome de Jesus. Tá bom. Você tem coisa de Deus na sua vida, irmão? Como diz por aí, você tem promessas de Deus, você tem algo, você tem o Espírito Santo, você tem um chamado, você tem uma voz de Deus na sua vida te dizendo, tem? Conserva, não abre mão disso.
Isso é de mais valor que você tem. Não abre mão, não deixa ninguém levar. Não deixa marido levar, não deixa esposa levar, não deixa pastor levar, não deixa irmão levar, não deixa patrão levar, não deixa colega levar, porque foi Deus que deu. Não foi um amigo seu que chegou no seu aniversário e te deu a camisa, não. Uma unção de Deus, um algo espiritual do Senhor, talvez você só receba uma vez na sua vida. E nunca mais. Por quê, pastor? Por que nunca mais? Por que as pessoas são perdoadas e voltam para a igreja? E não confunda isso, ser perdoado e voltar para a igreja e reaver a unção que você um dia teve. É diferente, hein? Não põe tudo dentro do mesmo saco não, hein? Porque perdão, para ser aceito, Deus te dá de graça. Agora unção para estar diante do Senhor, você vai ter que suar, meu irmão. Você vai ter que buscar, jejuar, você vai ter que fazer por onde, velho? Enquanto a salvação é totalmente de graça, a unção custa caro. A autoridade custa caro. E em 5 segundos você perde o trabalho de muitos anos de Deus na sua vida. Conserva o que você tem. Se coloque de pé em nome de Jesus. Os diáconos podem se posicionar com as bandejas. Nós vamos tomar a ceia do Senhor. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Põe a mão no seu coração e comece a orar a Deus. Eu não tenho parte com Jezabel. Eu não tenho parte com o demônio. Eu não tenho parte com a carne, com o desejo comum do ser humano. Eu quero ser totalmente do Senhor, consagrado ao Senhor, amante do Senhor. Faz essa oração, Deus. Eu me arrependo agora de tudo, Deus, que entrou na minha vida, que me seduziu, que fez parte dela, tomando aquilo que o Senhor me deu um dia, que o Senhor me prometeu um dia, que o Senhor me tocou um dia. Eu quero ser igreja, quero ser a parte boa, quero ser a parte onde eles adoram e se entregam ao Senhor. Não quero ser parte de Jezabel, da turma de Jezabel, de gente que usa influência para atrair o outro para o pecado. E pelo que nós repreendemos, ó Deus, o espírito de Jezabel do nosso meio. Nós repreendemos em nome de Jesus e ordenamos no poder do sangue do nome de Jesus que vá embora das nossas vidas, da igreja, das nossas casas, da nossa mente, do nosso coração, esse espírito influenciador maligno. A ceia vai ser servida a você em nome de Jesus. Abra os seus olhos, pega a ceia na sua mão. Depois que você pegar a ceia, feche os seus olhos de novo e comece a orar. Em nome de Jesus. Talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que humilhar o Meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer no teu espírito. Eu Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar
minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua. Pega na tua mão o pão e o vinho. Você pode erguer os dois elementos. Ergue os dois elementos. Eu quero te convidar a cantar comigo, com toda a fé, assim, ó. Eu quero nascer do seu Espírito. Eu Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida. Eu Quero nascer do teu Espírito. Eu Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua. Diga que a minha vida, que a minha vida seja tua. Pegue a ceia na sua mão e cante com fé. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Te damos graças. Tomamos essa ceia em tua memória. Anunciamos a tua morte até que o Senhor venha. Maranata, vem, Senhor Jesus. Aleluia. Pode tomar, pode comer em nome de Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Levante as suas mãos e diga: Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Diga Jesus. Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é
Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Diga. E Príncipe da paz. Aplauda Ele, glorifique Ele. Dê louvores. Aplauda o Senhor, glorifique o seu nome. Deus Salvador, Deus Perdoador. Não há outro igual a Ti. Não há outro como Tu. Ó Deus. Aleluia.